Shalom para todos em nome de Yahushua HaMashiach. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua HaMashiach, que é chamado Cristo em português, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Yahushua me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Elohim, Yahu, aqui o Pai Todo-Poderoso, enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e shalom, a tranquilidade do Pai, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o eterno Pai, mas não é sujeita à lei, pois não é sujeita à lei de Elohim, o Yahu, Todo-Poderoso, não é sujeito, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Pai Eterno, não agrada. Os que estão na carne não podem agradar ao Pai Eterno. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu, Elohim, o nosso soberano, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahushua HaMashiach, esse tal não é dele. E se Yahushua está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daqueles que dos mortos ressuscitou, Yahushua habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Yahushua também vivificará a vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vos habita. De maneira que, irmão, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim, quer dizer, do Todo-Poderoso, do Soberano, Elohim, Yahu, dos exércitos de Israel, esses são filhos de Yahu. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, quer dizer pai, Abba quer dizer pai. No Ave é em hebraico, Abba, pai, significa em aramaico. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai Eterno, Elohim, Yahu Todo-Poderoso, Elohim dos exércitos de Israel. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiro de Elohim e cordeiro de Yahushua HaMashiach, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados. Prezados amigos, estamos diante de uma leitura maravilhosa. Essa leitura nos traz alegria, shalom, tranquilidade no espírito. O mundo está aí brigando. Não estão brigando para defender a causa daquelas pessoas que estão passando fome. De jeito maneira. Ninguém está lutando para dar uma palavra, uma ajuda, ninguém deu uma ajuda, nem uma palavra para aquelas pessoas que estão passando fome neste mundo que nós estamos vivendo. Mas cada um procurando defender o seu lado para ganhar ouro e a prata, a riqueza, a fama e o progresso das nações. Ninguém está atrás de ajudar pobre que está passando fome. Pessoas que estão passando fome. Então, você, meu prezado irmão, que está sabendo disso, e que já ouviu a leitura da palavra, procure dobrar seu joelho em casa. Ou, se você for para o templo, se humilhar diante do Eterno Pai cada vez mais, fazer leitura das Sagradas Escrituras e abandonar tudo que se diz coisas do mundo. Abandonar tudo que se diz pecado, coisas do mundo, coisas que corrompe, mentira, engano, ilusionismo, fantasias, ilusionismo, mentira, abandonar todas essas coisas, todo o engano, para você viver segundo o Espírito. Se é que você tem o Espírito do Papai Eterno, o Espírito Santo. Se a pessoa não tem, não é crente, essa palavra não é para você, não está lhe atingindo, certo? Essa palavra aqui é para quem crê na Bíblia, para aquelas pessoas que colocam a Bíblia debaixo do braço e vai para os templos orar, e vão para os templos para dirigir ao Eterno Pai suas orações. Essa palavra é para essas pessoas. Não procurem se corromper através de dinheiro, através de herança, através de briga, de herança, dessas coisas, porque tudo termina aqui e todo mundo vai para um local que não precisa nada disso, nada disso. Prezados irmãos, lute para não cometer pecado. Lute para não viver no ilusionismo das fantasias deste mundo corrupto. Lute para não ser enganado por palavras de homens que prometem shalom, que prometem tranquilidades nos seus tempos de governância. Não lute através dessas coisas. Cumpra a sua cidadania calado, mas você abre a boca somente para o Eterno Pai, porque aí o Eterno Pai resolve a situação do seu país, da sua cidade, da sua casa, sem você precisar ir para a rua, sem você fazer vandalismo. O Eterno Pai não quer isso. Não vá para a rua fazer vandalismo, não procure protestar contra ninguém, não procure estar denunciando, não lute para trás de direitos que é seu. É melhor ter prejuízo do que procurar lutar pelos seus direitos. Você ganha muito mais
quando você fala em oração com o Rei do Universo, caladinho ali em oração com o Rei do Universo, ó, tá acontecendo isso, assim, 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 assim. Se tu tá vendo que tá certo isso, então tudo bem. Quem sou eu para nós lutarmos contra o Todo-Poderoso? Então deixa o Todo-Poderoso agir. Não queira colocar a mão, nem agir da sua forma. Não. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não dá certo? Porque muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira, da nossa forma, do nosso pensamento, através dos nossos direitos. E você sabe por que é que vem essa forma e esse querer de ter o direito e ter a razão? Sabe por que é? Porque o homem vive no ilusionismo. Quando o homem está no ilusionismo, crendo na realidade da ilusão, na fantasia da ilusão, então ele também tem oportunidade de se chegar à razão e querer procurar os direitos. É quando a coisa acontece errada. Porém, quando nós procuramos observar o que Shaul, que é chamado de Paulo, escreve aos Romanos capítulo 8, e começa a refletir a respeito dessa palavra, a coisa fica diferente para mim, para você, para nós. Essa palavra não é simplesmente para você. Não. Eu estou entregando a essa pessoa que está ouvindo o vídeo. Não, talvez essa pessoa está tão espiritual. Mas eu aceito essa palavra, pode ser mais para mim. Eu como essa palavra, porque é a palavra do Eterno Pai, é a palavra de exortação, é a palavra que segura, é a palavra que me dá vida, que me dá segurança, que me dá sabedoria. É essa palavra. E eu quero dizer, se você, como evangélico que coloca a Bíblia debaixo do braço, só lê quando chega na igreja, quando é a leitura oficial, e às vezes nem lê, e às vezes vai para a igreja uma vez ou duas vezes, ou nunca vai à igreja, não lê de jeito nenhum e vive a vida do jeito que quer. É importante a leitura e o diálogo com o papai. Porque quando você está lendo as Sagradas Escrituras, o papai está falando para você, o Ave, o Abba, está falando com você, está falando para você, está falando para os tens. Está falando para você, está falando para você. E quando ele fala para você, você recebendo aquela palavra através da Bíblia, que é a melhor profecia, em vez de você estar andando em igreja, esperando um profeta falar para você, você pega a profecia das profecias, os profetas dos profetas, e começa a meditar sobre ela, que é as Sagradas Escrituras, a maior profecia que existe na face da terra.
é as Sagradas Escrituras. As veracidades das Sagradas Escrituras, que fala para mim, que me exorta, que me ilumina, que me dá vida, que me fortalece, é espiritual. É a palavra que pode me corrigir da forma que ela quer me corrigir. Não é da forma que um profeta quer corrigir. Às vezes falando profecia com bajulação e profecia só para alimentar o ego do ser humano. A profecia das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, que é chamada de Bíblia na língua portuguesa, você pode ler. Quando você lê ela, o Eterno Pai está falando para você. O Rei do Universo está falando para você através das Sagradas Escrituras. É só você abrir o seu coração e aceitar a palavra que você está lendo. É, exatamente. Com especialidade quando o Salvador que morreu no madeiro, você começa a ler a história dele, começa a ler as histórias do Salvador, as histórias dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as epístolas de Shaul, as epístolas de Paulo. O Eterno Pai está falando com você através daquelas palavras. Você diz, eu não entendo, aí você não entende, você não vai procurar a homens carnais, irmão, não entendi disso, eu li, não entendi, não. Você dobra seu joelho e diz, Pai Celestial, Papai Celestial, Rei do Universo, eu quero entender a tua palavra. Eu quero ter algo contigo. Sabe por quê? Vai acontecer muita fome na face da terra, muitas guerras, fome, peste, doenças, pestes quer dizer doença terrível, as mortandades de várias formas, desentendimentos familiares, tudo quanto é de pecado. A palavra diz que a iniquidade se multiplicará, e por causa do pecado que se multiplica, o amor de muitos esfriarão, a raiva do papai, a caridade do papai que está no salvo vai esfriando, porque o pecado está aumentando. É preciso eu olhar para as Sagradas Escrituras. É preciso eu sempre ler as Sagradas Escrituras. Porque preciso da profecia daqui, ó. É essa profecia, é essa palavra profética que eu quero na minha vida. É essa a palavra profética. E o Eterno Pai vai abençoando, vai ajudando, vai orientando, vai fortalecendo, para que nós possamos viver vida espiritual, não vida carnal. Porque os que são da carne pendem para as coisas da carne. Por que a carne, coisas da carne? Confusão, mentira, desordem, falsidade, egoísmo, inveja, prostituição. Às vezes a pessoa não se prostitui, mas fica diante de um filme contemplando prostituição dos autores de filme. Contemplando aqueles autores de filmes. A pessoa é evangélica, sai da igreja, aí vai assistir filmes de um ateu. O autor é um ateu. Ele está ali para
fazendo aquele papel. Então ele deixa de adorar o Eterno Pai para prestigiar um ateu, prestigiar um prostituto, prestigiar uma prostituta, dando audiência a uma raça de gente que está fazendo filmes de ilusionismo. E o crente salvo, que terminou o culto, que foi para casa, ligou a sua televisão ou o seu celular para assistir filmes de autores, de pessoas que desclassifica a palavra do Eterno Pai, e a pessoa fica dando audiência. A palavra do Eterno Pai me adverte a esse respeito, diz para mim. São palavras bem colocadas e bem bonitas nos filmes. Mas eles não vivem. E nem vivem também. E nem ama a palavra do Eterno Pai. E odeia os evangélicos. Muitos autores de televisão, muitos autores de novela, muitos autores de filmes odeia pessoas evangélicos, odeia de coração. E o crente fica dando oportunidade a ele, coloca ele dentro da sua casa, através da televisão, através do celular, assistindo, dando audiência a pessoas que odeia ao Eterno Pai e odeia o seu povo. Se você colocasse ele dentro da sua casa, focasse só a personagem dele e orasse por ele para o Eterno Pai salvar ele, eu concordo. Mas não, é para prestigiar as mentiras que ele está fazendo. Os ilusionismo que está na tela de um filme. Ah, mas esse filme é uma série, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. E os autores dessas séries, quem são? Quem você está prestigiando? Quem eu estou contemplando? Essa palavra é para mim. Natureza carnal tem a tendência de ser iludida. Nós temos a tendência de cair mais na mentira e no ilusionismo do que nas palavras da verdade. Quando chega a palavra do ilusionismo, da mentira, é fácil das pessoas cair. É fácil. Quando chega a palavra da verdade, aí bate a dúvida na pessoa. Mas será que isso é verdade? Mas eu não sei, eu não posso se meter nisso. Porque andam pela carne. E muitos crentes, eu vou dizer, muitos crentes que estão na igreja e vão sofrer consequência terrível, eu estou dizendo, vão sofrer consequência terrível, porque deixa de prestigiar a palavra do Eterno Pai, deixa de passar 1 hora de joelho orando, conversando com o papai, mas passa 2 horas, 3 horas ouvindo besteira pela internet. Essas pessoas vão pagar um preço altíssimo e depois vai dizer por que é que eu estou assim. Quantas vezes eu tenho ido para a igreja orar, pregar, e agora eu estou passando por isso. É porque vira as costas para o Eterno Pai. Todas as vezes, escute essa, todas as vezes, eu não vou dizer com você que está assistindo, que eu não sei quem é você. Vou dizer comigo mesmo, todas as vezes que eu pego um celular para assistir filme ou qualquer coisa de engraçada no celular, naquele momento eu estou, sabe o que eu estou fazendo? Virando as costas para as Sagradas Escrituras e para o Pai Eterno e prestigiando coisas sem futuro.
coisa que não vai alimentar o meu espírito, mas a carne, a minha carne. E a tendência depois é vir as consequências, porque todo pecado tem consequências, as consequências do pecado. E talvez se deixasse levar mais adiante, sabe o que é que acontece? Leva à morte, a morte espiritual. Depois fica com anestesia no corpo, o corpo fica anestesiado, não sente mais a palavra de Deus, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, não sente vontade de pregar, não sente vontade de nada. Está só voltado para as coisas do mundo, morto espiritual. Sem o Espírito Santo, sem a Shalom. Que o Eterno Pai me dê segurança para eu continuar lendo as Sagradas Escrituras e buscando a sua presença. E você também, em nome de Yahushua HaMashiach.